Olha eu aqui! No vídeo de hoje eu vim bater um papo com vocês bem rapidinho sobre o sistema de saúde aqui em Portugal. Mas antes eu gostaria de deixar aqui um recadinho nessa chamada, que tudo que eu falo aqui no canal, principalmente sobre Portugal, é baseado na minha experiência, e quando eu comparo Brasil e Portugal é porque eu sou brasileira e a minha experiência é do Brasil. Em nenhum momento eu quero merecer ou desmerecer nenhum dos dois países, nada do que eu digo é 100% verdade absoluta, é baseado na minha experiência. Eu posso ter dado azar ou sorte de ter passado por uma situação que não seja comum tanto no Brasil quanto em Portugal, né? Porque eu sou brasileira, que tudo que eu vivi, todos os brasileiros vivem, ou o que eu não vivi não é uma realidade para muitos, assim como aqui em Portugal. Eu queria deixar isso aqui explicadinho porque às vezes as pessoas não entendem muito quando a gente fala assim, né, dos países. O intuito desse vídeo aqui é passar informação, é trocar experiência. 95% das pessoas que me seguem são brasileiros, têm curiosidades, mandam perguntas. Inclusive, se você não me segue no Instagram, o meu @ é Marcela Leira, está aqui no link da descrição de todos os vídeos. Lá também, às vezes, eu respondo até mesmo em vídeos mais curtinhos. E é isso, né? Acho que eu deixei aqui entendido que o intuito desse vídeo não é falar mal de nenhum país, não é falar mal de nenhuma cultura, é apenas trocar experiências. Tem muita gente que tem vontade de conhecer, tem muita gente que acha que nunca vai conhecer e gosta de ver e gosta de saber como é fora da caixinha delas. E o meu intuito é mostrar o que eu tô vivendo e levar um pouquinho disso pras pessoas. Combinado? Deixe seu like se você ainda não deixou, se inscreva se você não é inscrito e vamos pro vídeo. Acredito que esse vídeo aqui fique bem rapidinho, porque eu vou passar as informações que eu tenho hoje. Se eu tiver mais informações ou coisas diferentes pro futuro, eu gravo de novo. Muita gente tem pedido pra eu falar sobre desde a época que eu tive Covid em dezembro do ano passado, e eu sempre fui deixando porque eu achava que eu não tinha informações concretas, coisas mais assim para dizer. Mas eu pensei, vou dizer logo o que eu já sei, o que eu já passei, o que eu, entendo ali. E se mais pra frente eu tiver mais informações, eu faço um vídeo aí 2.0 sobre o sistema de saúde em Portugal, combinado? Então vou começar dizendo pra vocês que aqui em Portugal a gente tem uma coisa chamada número de utente. Esse número de utente nada mais é o que diz respeito sobre a sua saúde. Então ali diz se você tem alguma doença, qual remédio que você usa, qual o seu médico de família. E por falar em médico de família, vem aí mais um fator importante. Aqui em Portugal, todos nós temos esse médico de família, né? Quando você dá a entrada para ter o número de utente, você já é alocado para o centro de saúde mais próximo da sua casa e, com isso, alocado para a médica desse centro de saúde, que eu acredito que tenha a agenda ali mais flexível. Pelo menos só me disseram que a minha médica era aquela, não me perguntaram nada, então eu acredito que seja de forma aleatória um médico ali que esteja disponível para aquela família naquele momento de cadastro. E aí, essa médica, então, no caso, ela é minha médica do Thiago, então tudo que a gente precisa de consulta, de solicitar alguma coisa ou de dizer algo que está acontecendo, é com ela que a gente trata. Aí vem um fator importante também, que aqui em Portugal os órgãos públicos não são 100% gratuitos como no Brasil. Aqui, apesar de ser, no caso, quem tem número de utente, quem vai para o centro de saúde através do número de utente, é como se fosse o órgão público do Brasil. Só que aqui a gente paga uma taxa simbólica, mas paga. No meu caso que vivo aqui, essa taxa é descontada quando eu uso na folha do pagamento, né? Igual a gente tem também no Brasil em relação a descontos. E se eu precisar de exames, de remédio, enfim, tudo isso também vai somando. Eu já precisei fazer exames, já precisei de remédios, de coisas um pouco mais graves, nada grave, mas assim, um pouco fora do comum. E que eu confesso que pra mim foram um valor bem ok, não lembro ao certo, e também nem quero dizer muito sobre valor, porque eu acho que isso pode variar bastante, até mesmo em questão de épocas, mas foi um valor bem ok, que eu não senti tanto, e eu realmente usei bastante o serviço de saúde e não achei que era um valor assim tão absurdo. Se você vem como turista, você tem que ter o seguro-saúde, que é obrigatório em todos os lugares. Se você estiver nesse trâmite de estar morando e ainda não solicitou, ou já solicitou, mas ainda não tem, nunca vão te negar atendimento se você precisar. A diferença é que você vai pagar um pouco mais caro do que eu pago, já que eu já tenho esse número. Mas eu acredito que esse um pouco mais caro também não seja nada absurdo que te faça passar fome. Que, né, a gente tem alguns países aí de exemplo que às vezes as pessoas ficam com dívidas pro resto da vida. Aqui não é assim. Aqui também existe uma coisa que é o plano de saúde, né, que a gente também tem no Brasil. O plano de saúde, eu confesso que, assim, eu preciso até pesquisar mais sobre, porque eu tô até interessada em algumas questões,
mas eu ainda não sei muito, ainda não conheço muita gente que use, porque a maioria das pessoas que eu conheço são mesmo assim de centro de saúde, usa o órgão público, então ainda me falta um pouco de informação. Mas até onde eu dei uma pesquisada leve, eu sei que o plano de saúde também são valores bem ok, são valores de taxa de manutenção. A diferença é que, por exemplo, se eu precisar de uma consulta sem nenhuma emergência com a minha médica da família, quando eu for marcar é para 3 meses à frente, porque imagine, ela não atende só a minha família, ela atende muitas outras. Então a agenda geralmente é mais bem demorada mesmo, a menos, claro, que seja uma emergência, que você esteja sentindo alguma coisa diferente, enfim. Aí eu acredito que eles tenham um fator prioridade, algo nesse sentido. Mas fora isso, realmente demora muito para você marcar a consulta, e com isso demora muito para você fazer exame, demora... e assim vai. O plano de saúde não, pelo que eu entendi, o plano de saúde, quando você quer marcar consulta, não necessariamente vai ser médica também de família por plano de saúde, acho que não existe, mas é mais rápido, é uma coisa que você consegue de mais fácil acesso. Eu sempre, né, fiz exames anualmente. A minha médica de família me passou que ela não solicita, não é que ela não faz o pedido, mas eles não fazem pelo setor público exames que não sejam de extrema necessidade. Então, assim, eu quero fazer um exame, sei lá, de bronquite, pra ver se eu estou bem. Então ela vai me perguntar, você tá sentindo alguma coisa diferente? Tantos meses pra cá, o que aconteceu? Se não tiver nada de alteração dentro de um certo prazo ali, de um tempo, eu não posso fazer pelo público segundo o que ela me passou. Aí eu não sei se foi ela que passou assim, eu não sei se é o órgão público que funciona assim, mas ela disse que se eu quisesse fazer alguns tipos de exame só mesmo pra ver se tá tudo bem, sem eu ter nenhum tipo de sintoma, eu teria que pagar mais, ou seja, um valor mais caro, ou até, que aí vem o caso de eu poder procurar um plano de saúde e ver se eu conseguiria fazer mais pelo plano num valor mais ok. Mas aí é o que eu tô dizendo. Não sei se foi ela que disse isso pra mim, se isso é mesmo uma regra do setor público, mas até aí ok também, porque eu acredito que se eu quiser fazer exames de rotina, que eu costumo fazer uma vez ao ano, e pagar mais caro, também não seja nada tão absurdo. É o que eu tô dizendo pra vocês. Aqui se paga, mas você vê um retorno de atendimento, você vê um retorno de ter remédio, de não te faltar nada, de não te faltar aparelho para exame, enfim, nada disso que infelizmente a gente vê uma realidade no Brasil. Bom, agora eu vou falar rapidinho pra vocês algumas das minhas experiências, assim, de quando eu precisei. A primeira vez que eu precisei já foi assim que eu cheguei na Espanha. Eu sei que a Espanha não é Portugal, mas eu tô querendo dizer pra vocês que eu passei muito mal no avião, muito mesmo. Eu já sou uma pessoa que enjoa em viagem, em carro, enfim, pode ser a coisa mais confortável do mundo que eu enjoo. E eu não pensei nisso na época, eu sequer lembrei que eu enjoava, eu não fiquei com isso na cabeça, enfim, eu tava só animada e eu comecei a passar mal, gente, juro, assim, ainda no Rio de Janeiro, quando o avião tava, sei lá, se posicionando pra levantar, eu já comecei a sentir algo estranho. E é normal da minha pessoa, então eu vim passando mal do Rio de Janeiro até Madrid. Quando cheguei a Madrid, que eu fui à farmácia, eu expliquei, olha, eu tô passando mal, eu já tenho isso, eu tô vomitando, enfim, eu preciso de alguma coisa pra ficar bem, porque eu ainda tenho que pegar o avião pra ir pra Portugal. Já em Madrid, o atendimento foi excelente, todos aqui, e aí eu tô dizendo, desde Madrid até aqui em Portugal, quando você tá com uma dor de cabeça que seja, quando você chega na farmácia, se for nesses casos que você ainda não passou pelo médico, são feitas várias perguntas pra você. É mesmo um atendimento, assim, parece atendimento de hospital. São feitas muitas perguntas, análise de muitas questões pra te receitarem a coisa certa. E em último caso, se acharem que for algo muito assim, eles vão te encaminhar pro médico antes de passar qualquer remédio que seja forte. O que eu acho também muito interessante, porque às vezes é uma dor de cabeça, mas pode ser algo mais grave e a gente, né, não imagina. Então, a minha experiência, até mesmo na farmácia, já foi super diferente, super positiva nesse quesito. Nas vezes em que eu precisei, tanto quando eu tive Covid quanto eu tive intoxicação alimentar, também foram a mesma coisa. Se eu não me engano, quando eu tive Covid, não me foi descontado o valor do exame, nem de consulta, e eu fui para um especialista em doença crônica. Não sei se na época não estavam cobrando de ninguém por conta do Covid, ou se eu dei sorte, enfim. Mas essa vez não me cobraram, e quando eu tive intoxicação alimentar também eu precisei fazer exames, tive consulta, e foi tudo muito 5 estrelas. Então,
O que eu tenho pra dizer aqui nesse vídeo é que aqui em Portugal a minha experiência em relação ao sistema de saúde é bem diferente, né, do que eu tinha no Brasil. Mais uma vez, eu não quero nem merecer nem desmerecer, eu só estou comparando com o que eu vivi e como quem me segue 95% é brasileiro, pra vocês terem uma ideia de como funciona. Eu não tenho muitas informações, mas é mais ou menos isso pra vocês entenderem aí como é que é e como tem sido a minha experiência. Mais pra frente, se eu tiver mais informações sobre o plano de saúde, esses assuntos, eu prometo que eu venho aqui e deixo pra vocês, tá bom? Qualquer dúvida pode deixar nos comentários que eu vou tentar responder. Se você for português também e quiser passar alguma coisa que eu não tenha dito, por favor, toda ideia, toda sugestão, toda forma de ensinar e de trocar experiências é válida, só não vale xingar a amiguinha aqui, tá bom? Um beijo e até o próximo!